Açorianos e açorianas que nos ouvem, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Encerramos, dentro de alguns momentos, o debate na generalidade das propostas de plano de investimentos e de orçamento da região para 2020. Para alguns partidos, foi apenas mais um debate parlamentar como muitos outros, em que se concentraram no ataque à governação e ao trabalho realizado. Para nós, Partido Socialista, partido em quem foi depositada pelos açorianos e pelas açorianas a responsabilidade, a confiança e a obrigação de corresponder aos seus problemas reais e aos seus anseios, o que procuramos na discussão parlamentar e o que estará plasmado nos documentos previsionais que aprovaremos amanhã é o testemunho da nossa capacidade de diálogo e da nossa interpretação dos interesses regionais. Como dizia o André Bradford, em presenças de propostas como estas, elas são, em concreto, a definição das prioridades e dos princípios orientadores daquilo que podemos aspirar a conquistar enquanto sociedade, por termos sido capazes de ultrapassar com ânimo e perseverança as dificuldades do caminho que fizemos. Senhoras e senhores deputados, as propostas de plano e orçamento para o próximo ano que são submetidas ao juízo desta Assembleia não são compromissos panfletários. São, como nos habituamos a provar ano após ano, compromissos para valer, metas para alcançar, avanços para concretizar, iniciativas para consolidar e medidas em que queremos inovar. Não governamos por lapsos de tempo, para clientelas ocasionais ou apenas para fazer constar. Governamos para vencer no nosso tempo e salvaguardar tempos futuros. Não governamos só por causa do que aconteceu no dia anterior, mas sobretudo com olhos postos no dia seguinte. Tanto nos concentramos em ultrapassar o mais rápida e eficientemente possível os prejuízos resultantes de intempéries, como nos envolvemos nas tarefas mais distendidas no prazo, de tornarmos os Açores mais fortes, as empresas mais empreendedoras, as famílias mais protegidas e a região mais considerada no exterior. Infelizmente, não nos têm faltado as contingências naturais que nos obrigam a dispêndios constantes, de milhões e milhões de euros em obras que se destinam a reconstruir infraestruturas que já existiam e a acudir a pessoas e a empresas lesadas. Podíamos, é certo, estar a investir em outros casos, no realojamento de habitações com maior dignidade, em famílias carenciadas ou em empreendimentos económicos e logísticos inovadores e reprodutivos. Mas compete-nos, de forma prioritária, cumprir a nossa missão solitária. Os açorianos sabem que onde ocorrer uma infelicidade, como aconteceu há poucas semanas com a passagem do furacão Lourenço, o Governo estará para fazer o que lhe compete fazer: socorrer, reconstruir e ajudar para seguirem em frente. E sabemos como a ansiedade e a insatisfação estão sempre associadas a essas situações pós-catástrofes. Mas sabemos que a região sempre soube e saberá superar os obstáculos e devolver a normalidade e as esperanças. É isso que o Governo está a fazer e que o Governo está a fazer bem. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, temos consciência que vivemos num tempo e num modo novos. É uma sociedade que se depara com a massificação do acesso a toda a informação, mesmo a não comprovada, e com ela o surgimento de um novo tipo de cidadão, a quem, para além dos mecanismos tradicionais de participação cívica, foram acrescentados outros, sem qualquer intermediação e preceito. Ironicamente, a exponenciação do escrutínio e da reivindicação sujeitou a democracia representativa ocidental e as suas instituições clássicas a uma enorme pressão, e os cidadãos,
a uma sensação de exclusão do sistema político e de indiferença, ou até de rejeição, face aos protagonistas políticos que avalia como mais preocupados com a vitória na contenda do que com a sua consequência para a vida das pessoas. Sabemos que, para o bem da nossa democracia, temos de conseguir manter a capacidade de diálogo alargada entre os partidos e com a sociedade civil. Nós habituamos-nos a aceitar a crítica, a fiscalização, a sujeitar-nos à pluralidade da análise e à contestação construtiva. Gostamos de modificar e corrigir a nossa ação e de melhorar o caminho que estamos a seguir. Esta tem sido a nossa postura desde que assumimos a governação dos Açores. Certamente também por isso continuamos a merecer a confiança dos açorianos nas eleições regionais. No processo que agora apreciamos neste Parlamento, como ao longo do nosso mandato, realizamos dezenas e dezenas de reuniões e sessões públicas nas nossas 9 ilhas, num trabalho continuado de auscultação da população. Aqui mesmo, apesar de dispormos de uma maioria absoluta clara, conseguimos, por exemplo, em 126 iniciativas aprovadas, a unanimidade do voto em 70% das vezes. E a aprovação por 2 ou mais partidos em 90% dos casos. Não deixa de ser curioso que, apesar de todas as críticas da oposição, ainda há pouco se ouviu, ao Partido Socialista e ao Governo, de arrogância, de falta de diálogo, afinal, em 3 anos de mandato e em 126 iniciativas aprovadas, só 10% delas, repito, 10% delas não contaram com o apoio da oposição. Vivemos, e o PS tem muito orgulho disso, numa região que pode ser considerada como um exemplo de escrutínio e de participação democrática no plano nacional e europeu. Desde logo, pela proximidade institucional que deriva da autonomia regional e da autonomia local, da fiscalização ativa e dos poderes do Parlamento, e da audição e competências dos municípios e das freguesias. Mas, sobretudo, ampliamos a dimensão democrática pela forma como esta participação cívica se replica nos diversos níveis em que a sociedade civil se expressa. São hoje muitas as centenas de associações e estruturas organizadas em que, em quase todos os setores e em todas as nossas ilhas, para além dos mecanismos formais da concertação social e dos conselhos de ilha, intervém na formação dos processos de decisão política, mercê da sua proatividade, mas também na atenção que suscitam, e muito bem, por parte do Governo e de outras instâncias. São as associações empresariais e de produtores, as organizações sindicais e profissionais, as instituições particulares de solidariedade social e as misericórdias, as associações de juventude culturais ou de caráter temático, as instituições de ensino, de inovação e de divulgação científica, os movimentos cívicos nas redes sociais, a comunicação social, os partidos políticos, enfim, cada um dos cidadãos. São todas e essas outras representações que robustecem a nossa democracia e informam o poder político regional. As propostas de plano e orçamento da região, submetidas à decisão soberana deste Parlamento, decorrem exatamente destas dimensões participativas, de que nos orgulhamos, e do programa do Governo sufragado por uma significativa maioria parlamentar. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate sobre o plano e orçamento foi também, no que nos tocou, o testemunho do empenho que Governo, empresas, instituições da sociedade civil e famílias dedicaram à resolução dos problemas da nossa terra nos últimos anos. Lembramos-nos bem das dificuldades de empreender nos Açores, a retoma da atividade económica, a recuperação dos rendimentos e no emprego, face aos constrangimentos da austeridade nacional e de políticas erradas levadas a cabo no tempo da Troika.
Empenhamos-nos e muito fizemos na proteção das famílias, das pessoas e das ilhas com maior dificuldades. É isso que importa prosseguir. Empenhamos em gerar a confiança dos cidadãos, dos criadores de emprego e nos investidores regionais e externos. É nessa via que continuaremos a ganhar a robustez e a sustentabilidade. Empenhamos na descentralização e no trabalho colaborativo com os municípios e as freguesias. E atendemos assim às especificidades locais e de ilha, sem pôr em causa o acervo regional, as competências autonómicas que importa defender. É assim que fortalecemos a nossa autonomia democrática e que faremos com que cada vez mais todos contem. E empenhamos numa relação cooperativa com o Governo da República, sem nunca prescindir dos poderes próprios da região, mas em benefício das açorianas e dos açorianos. E é assim que ganhamos meios e complicidades para resolvermos todos os nossos problemas. As provas estão à vista e são diversas. Hoje, nos Açores, dispomos da maior e mais abrangente rede de proteção social do país, constituída por inúmeros apoios ao rendimento, mais de 250 infraestruturas dedicadas a esta área e providenciando mais de 700 valências. A comparação com o que se passa a esse respeito no resto do país poderia resumir-se numa imagem, no caso, por exemplo, das creches. No continente, as famílias pagam pelo apoio aos seus filhos e o Governo da República ajuda. Nos Açores, o Governo Regional paga a maior parte do custo e as famílias apenas ajudam de acordo com as suas possibilidades. Hoje nos Açores a taxa de mortalidade infantil é quase metade do valor de 2012. O número de cirurgias praticadas no Serviço Regional de Saúde é superior a 25 mil por ano, o maior valor de sempre. Mais 18% em média e nas grandes cirurgias e mais de 400% nas pequenas cirurgias relativamente ao ano anterior. Hoje, nos Açores, a taxa de pré-escolarização até aos 5 anos é de 93,1%. O acesso à internet é de 86,5%. Todos estes valores são superiores à média nacional. A taxa de transição no ensino regular é de 90%, uma subida de 9 pontos percentuais face ao ano de 2014, o que ultrapassa, inclusive, as metas traçadas pelo Governo dos Açores no pró-sucesso para 2021. Hoje, nos Açores, temos a população empregada mais alta da nossa história. Sim, é verdade. Nunca houve nesta região tantas pessoas a trabalhar. Nunca tantas mulheres desta região conquistaram a autonomia pessoal e conquistaram o seu emprego. Hoje, nos Açores, a retoma económica é generalizada e inquestionável, com o investimento público e privado a atingir o valor mais alto de sempre, com o rendimento disponíveis das famílias a aumentar, sendo já superior à média nacional. Os proveitos do turismo e a criação líquida de empresas duplicaram desde 2012. E as exportações, por exemplo, cresceram 29% nos primeiros meses deste ano. E hoje, nos Açores, a solidariedade nacional não é um desejo recusado, é um direito adquirido, materializado por exemplo, no apoio à região em 280 milhões de euros para a reconstrução dos estragos causados pelo furacão Lourenço, no reforço de meios para as forças de segurança e das Forças Armadas para os Açores, na criação de novos tribunais, no cumprimento integral da Lei de Finanças Regionais, no reforço da autonomia de meios físicos e humanos para a nossa RTP Açores, na criação e instalação de diversos centros internacionais de investigação de ciência, relacionados com o mar, com a tecnologia, com a defesa ou o espaço, entre muitas outras medidas que poderia referenciar. Há, porém, uma dimensão na nossa democracia que continua fragilizada.
e sem a qual estamos sempre a viver uma democracia incompleta. Refiro-me aos fenómenos de pobreza e de privação que afligem ainda, infelizmente, milhares de açorianos, não obstante, felizmente, dispormos de uma ampla rede de apoio social que permite que essas situações sejam compensadas. Por isso, a mais incisiva das recomendações que posso fazer, em nome do Grupo Parlamentar do PS, é reiterar justamente o que devemos acentuar esforços também no âmbito da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, para atenuarmos essa mancha que perdura entre nós. É um esforço que mobiliza o Governo, mas que deve mobilizar também igualmente responsabilizar as autarquias, os empregadores e as instituições sociais. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, para alguns partidos está sempre tudo mal. E de tudo o Governo tem sempre culpa. Para o PS, nem tudo vai bem, é certo. Mas há muitos progressos, muitas adversidades vencidas e muita obra que nos orgulha e que a muito servem nos nossos Açores. A execução material e financeira dos planos de investimento e dos orçamentos que esta Assembleia tem vindo a aprovar ao longo dos últimos anos são testemunhas desse trajeto positivo e realizador. Este ano foi assim. No próximo será também. Muitas vezes o debate parlamentar, mais abstrato, pessoalizado e politiqueiro, trai essa dimensão bem-sucedida. Ou distancia-se das questões que mais interessam às pessoas e que mais deviam merecer uma análise e propostas sérias e circunstanciadas. Porém, as açorianas e os açorianos, que têm conhecido benefícios e mais segurança nas suas vidas, e são a maioria, sabem que vencemos as crises e sabem que estamos mais fortes para as enfrentar. Confiam por isso no seu Governo. Têm confiança por isso na nossa região. Uma das coisas que mais distingue o PS de alguns outros partidos na nossa região, que sobre todas as coisas falam com a maior das facilidades, é a consciência que temos da impossibilidade de resolver sozinhos e de uma vez alguns velhos problemas e a persistência que simultaneamente revelamos em não desistir de os trabalhar com sucesso. Há assuntos sobre os quais teremos sempre pendências e sempre trabalho por fazer e ambições por concretizar. Isso acontece, ora, porque são dimensões que apresentam desafios constantes marcados pela evolução científica desses sistemas, como no caso das políticas de qualificação ou das de acesso aos melhores cuidados de saúde, ora, porque a sua consideração depende de fatores ou atores externos à região, como acontece no caso da gestão do espaço marítimo. Na verdade, todos sabemos que os Açores, considerando a exiguidade dos seus recursos, só alcançarão melhores e mais sustentáveis indicadores se vencerem os desafios da qualificação dos jovens, dos ativos empregados, dos empresários e das empresas, da sua atividade produtiva, inovadora e prestadora de serviços. Mas isso, sendo urgente, é um trabalho de gerações em que o Governo está empenhado. Na verdade, todos sabemos que os Açores podem encontrar na exploração do seu espaço marítimo um futuro consideravelmente diferente. Mas essa é uma disputa trabalhosa. Se trabalhasse de um recurso só valioso para a região, nenhum outro decisor certamente se intrometeria. Se fosse só valioso para o país, provavelmente não era matéria que nos importaria. Mas isso não é assim. Pelo que nos resta, um trabalho indeclinável onde devem valer todos os nossos esforços. Na verdade, são muitos os que ainda se lembram da desgraça em que o PSD nos deixou a saúde nos Açores.
com milhares e milhares de açorianos em todas as ilhas entregues a si próprias. Uma coisa é certa, alguns partidos criticam, mas é ao PS que tem cabido a iniciativa. Alguns partidos falam, mas é ao PS que tem cabido a ação. Seja na qualificação, seja nas políticas para o mar, seja no Serviço Regional de Saúde, nós sabemos que há muito trabalho a fazer, mas os açorianos sabem que podem contar com o empenho do Partido Socialista. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, bem sabemos que não vivemos no melhor de todos os mundos, mas sabemos que temos feito e temos conseguido ser melhor do que éramos. E bem sabemos que devemos continuar nesse caminho, exigindo o máximo de todos os que se empenham nos destinos da nossa região, seja na oposição partidária, seja no Governo. O Governo não é, nem será infalível, mas temos um problema, uma oposição que falha na maior parte das vezes. Verdadeiramente, há partidos que ajudam, que se envolvem nos casos difíceis com o mesmo empenhamento com que se associam aos sucessos, que procuram o melhor para os Açores e que se enobrecem com isso. Com eles temos gosto em trabalhar. E apesar das divergências que o Partido Socialista mantém com esses partidos, obrigamos-nos a reconhecer que partidos como o CDS ou o PCP não se confinam como outros, à procura de justificações para se oporem, mas sim à procura de pontos comuns para melhorarem o que é feito e o que se pode fazer. Inversamente, há partidos que, como agora, se agarram a esta última apreciação do plano e orçamento da região para justificar, no fim da legislatura, o que não souberam fazer ao longo dela. Contribuir, colocando os Açores sempre primeiro. Fazem-se especialistas sobre a forma como gastar, mas não dizem nem querem saber como se angariam os meios para o fazer. Propõem tudo quanto soa bem, porque acham que ser oposição é pregar o céu e estar contra na terra. É o caso do Bloco de Esquerda, por exemplo, que prometeu e amanhã irá cumprir ser igual ao PSD. Só sabem que têm que votar contra, ou porque o Governo só conseguiu o possível, ou porque o Governo só não conseguiu o impossível. Terão certamente a única resposta possível dos açorianos, a de que quem não sabe ser açoriano na oposição não serve para os Açores no Governo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, parafraseando Churchill, nem o sucesso é o final, nem o fracasso é fatal. É a coragem para continuar que conta. Vamos continuar, disse. Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra.